A Rússia está desmoronando. Caos, pânico e medo em todas as frentes. O Kremlin está perdendo o controle. A contraofensiva imparável da Ucrânia rompe as linhas inimigas. Tropas russas fogem, tanques queimam e o pânico se espalha pela linha de frente. Ao mesmo tempo, Moscou corre para se esconder atrás de seus bombardeiros, expandindo freneticamente bases aéreas e se preparando para uma jogada desesperada. Mas os drones ucranianos já estão caçando, e o próximo ataque pode mudar tudo. Muito além do campo de batalha, o mundo treme. Um submarino russo ronda as águas da OTAN, a Europa mobiliza suas frotas e um sinal errado pode desencadear uma tempestade global. Enquanto isso, na Crimeia ocupada, o medo aperta o cerco. Invasões, prisões e repressão brutal voltam sob as mentiras de Moscou. E enquanto Putin se esconde atrás de muros e propaganda, Ucrânia e Estados Unidos revelam uma nova superarma, mais rápida, letal e inteligente do que qualquer coisa que o mundo já viu. A contagem regressiva começou. As paredes estão se fechando sobre o Kremlin. A guerra está mudando e o pesadelo da Rússia está apenas começando. Todos os detalhes na nossa edição especial do Hotspot. A Ucrânia está destruindo as linhas de frente da Rússia. Colapso total em andamento. As forças ucranianas romperam as defesas do inimigo, espalhando o caos nas profundezas das posições russas. Tropas estão fugindo em pânico, abandonando armas e blindados enquanto suas linhas desmoronam sob fogo incessante. As batalhas são intensas, próximas e impiedosas, cada minuto moldando o rumo de toda a guerra. Novas imagens explosivas capturam o pânico, a fumaça e os destroços em chamas. Um sinal claro de que o controle dos ocupantes está escapando. O avanço é real, imparável e a história está sendo feita. Cobertura completa. No nosso próximo e detalhado relatório. 2 potentes motores de 800 cavalos de potência, com uma velocidade máxima impressionante de até 95 km por hora e um alcance operacional considerável de até 500 km. Foram entregues oficialmente ao Exército por um grupo dedicado de voluntários, demonstrando um apoio inestimável e contínuo. Olá, pessoal! Hoje, estamos entregando nada menos que 3 barcos T-12, que em breve serão usados pelos nossos combatentes da Unidade Especial. São barcos de 12 metros equipados com potentes motores de 400 cavalos. Os barcos podem ser usados para uma variedade de tarefas designadas. Isso inclui logística, operações padrão, assalto e evacuação. Graças a esses barcos ucranianos, os batedores conseguiram realizar mais de uma operação especial bem-sucedida atrás das linhas inimigas. Agora os militares prometem que haverá ainda mais dessas incursões. E vale ressaltar que, para os ocupantes, essas palavras estão longe de serem vazias. O inimigo já não duvida mais que as forças armadas da Ucrânia vão partir para a ofensiva. E parece que os ocupantes perceberam que isso vai acontecer muito em breve. É por isso que o inimigo está fazendo de tudo para se preparar para receber milhares de seus soldados contratados feridos. Este vídeo foi gravado bem atrás das linhas inimigas por partisans ucranianos. Um prédio construído às pressas na Crimeia temporariamente ocupada está sendo designado como hospital. A Rússia está sendo forçada a montá-lo devido às enormes perdas nas frentes de Kherson e Zaporizhia. O fluxo de feridos vindo de lá superou todas as expectativas. Como resultado, os hospitais e clínicas de campanha existentes atualmente simplesmente não conseguem dar conta da demanda. A construção da instalação de Sevastopol começou em outubro de 2022 e originalmente estava prevista para ser concluída apenas no final de 2026. Agora eles estão tentando terminá-la em modo de emergência. Os operários estão trabalhando em 3 turnos, violando todos os padrões tecnológicos. Eles estão economizando em materiais e segurança, o que leva a acidentes constantes no canteiro de obras, segundo partisans ucranianos. Já são visíveis distorções nas estruturas e problemas com a fundação. No entanto, mesmo nessas condições, os soldados russos feridos são imensamente gratos. Afinal, é muito melhor do que ser eliminado pelo próprio lado bem ali no campo de batalha. Aliás, foi exatamente isso que a tão exaltada defesa aérea russa fez recentemente com seu próprio caça. Ela pode até dar cobertura, mas não protege de verdade. Os russos acidentalmente derrubaram sua própria aeronave enquanto interceptavam mais um enxame de drones ucranianos. Aliás, essa confusão no espaço aéreo russo só vai se tornar mais comum num futuro próximo. E depois dos militares, a defesa aérea do Kremlin logo vai começar a derrubar acidentalmente seus próprios aviões civis também.
Tudo graças aos fabricantes de armas ucranianos que estão constantemente aumentando a produção de VANTS de ataque e mísseis. Por exemplo, o Flamingo já está sendo estocado para um ataque em grande escala contra a Rússia, como anunciaram as autoridades ucranianas em resposta aos ataques de Putin à nossa infraestrutura de energia. Então já passou da hora de Moscou e São Petersburgo começarem a se preparar para apagões. O Flamingo pode cortar eletricidade e água em qualquer região da Rússia. Agora, o que existe de verdade é medo. Um medo primitivo do que pode acontecer com eles por lá. A etapa preparatória para o futuro ataque a Moscou foi uma incursão noturna contra vários alvos russos nos territórios ocupados. Donetsk também foi atacada. Lá, explosões muito grandes e significativas foram amplamente relatadas, provavelmente ocorrendo em um depósito de munições, causando grande preocupação. Além disso, drones atingiram a vila de Gvardiskoye, na Crimeia ocupada. Um depósito de óleo pegou fogo lá. E o barulho foi tão grande que pôde ser ouvido até na própria Rússia. Um alerta de ataque aéreo foi declarado durante a noite. Houve explosões e os sistemas de defesa aérea foram acionados. O prefeito da cidade confirmou o ataque. No entanto, ele não especificou se os drones ucranianos atingiram seus alvos, o que leva a crer que as forças armadas ucranianas provavelmente alcançaram seu objetivo em Sochi. Da mesma forma, o inimigo não consegue se esconder dos drones ucranianos, nem mesmo nas próprias linhas de frente. Nas últimas 24 horas, o exército russo perdeu pelo menos 700 soldados entre mortos e feridos, além de 5 tanques, 10 veículos blindados, 35 sistemas de artilharia e mais de 500 mil de drones. Mesmo assim, Putin não vai dar a ordem de recuar. Pelo contrário, seus generais estão apenas aumentando a intensidade dos chamados ataques de carne contra as posições ucranianas. A tática continua a mesma. Ou seja, são pequenos grupos de assalto. 2, 3, 5 ou 7 militares da Federação Russa tentam avançar usando algumas linhas de árvores, avançando em direção à nossa linha de frente. Mas graças às nossas equipes de reconhecimento aéreo, conseguimos detectá-los a tempo. Então, mesmo quando se aproximam, já caem sob fogo da artilharia e de sistemas de armas coletivas. Isso inclui drones FPV e Mavics com mecanismos de lançamento. Ou seja, fazemos tudo o que é possível para impedir que eles cheguem à nossa linha de frente. Assim, eles não conseguem envolver nossos caras em um tiroteio. Nas últimas 24 horas, foram registrados 187 confrontos entre as forças de defesa da Ucrânia e as tropas russas na linha de frente. De acordo com o relatório do Estado-Maior, os ocupantes realizaram até 100 ataques aéreos contra as posições das unidades ucranianas e áreas povoadas, lançando 206 bombas guiadas. Além disso, eles realizaram 4.553 bombardeios, dos quais 118 foram de sistemas de lançamento múltiplo de foguetes. E aqui está como nossos defensores responderam a isso. Nas últimas 24 horas, a aviação, as forças de mísseis e a artilharia das forças de defesa atingiram 14 áreas onde estavam concentrados pessoal inimigo, armas e equipamentos militares, um ponto de controle de van, 6 sistemas de artilharia e uma instalação importante pertencente aos invasores russos, de acordo com o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia. E aqui nossos guardas de fronteira iniciaram uma caçada aos ocupantes, veículos e pessoal na direção de Kursk. Nossos defensores também estão assediando o inimigo na região de Kherson. Os pilotos do batalhão de drones estão nivelando posições inimigas com seus lançamentos, destruindo drones FPV inimigos em prontidão e queimando abrigos e posições de tropas russas perto do segundo atacante. O depósito de munição russo também foi atingido, junto com os pertences pessoais dos invasores, os próprios invasores e o posto de comando inimigo neste setor da frente. Cada voz importa. Junte-se à nossa comunidade. Apoie o jornalismo independente e ajude-nos a trazer a verdade da Ucrânia. Torne-se um membro da Ucrânia hoje mesmo. Junte-se a nós agora. Um novo alvo de alto valor surgiu para drones ucranianos e ataques balísticos, e Moscou reagiu agressivamente. Informações de inteligência indicam uma rápida expansão da base aérea Angol 2 em um movimento inesperado. Putin ordenou que unidades de bombardeiros em todo o país se mobilizassem, elevando-se para transformar a região em um centro estratégico de grandes dimensões quase da noite para o dia. Vídeos iniciais do local já estão circulando e a inteligência ucraniana afirma que está monitorando cada desenvolvimento. O dedo do ditador paira de forma ameaçadora sobre opções catastróficas, mas nossas forças estão alertas e prontas para atacar primeiro. O palco está montado para um confronto dramático.
O que Moscou está realmente planejando? E será que a Ucrânia pode neutralizar essa ameaça de forma preventiva? Cobertura completa a seguir. A Rússia está tentando reviver sua aviação estratégica. Em outubro, a Rússia está intensificando os esforços para expandir sua principal base de aviação estratégica. AVI Vector, observador militar. Novas construções estão sendo observadas na base aérea Andes 2. Na parte norte, concreto está sendo derramado, pistas de táxi adicionais estão sendo construídas e 12 vagas de estacionamento estão sendo demarcadas. A base aérea Indil II é um dos principais centros de aviação estratégica do país ocupante. É de lá que bombardeiros estratégicos decolam para lançar mísseis de cruzeiro em território ucraniano. Além disso, uma quantidade significativa de armamentos de mísseis e aviação está armazenada no território da base. Essas obras de engenharia começaram ainda na primavera. A fase ativa da construção está em andamento há alguns meses. É provável que seja nesse local que os porta-mísseis estratégicos 295 NS-2160 serão estacionados, assim como os bombardeiros de linha de frente Su-34 e os caças Su-35. E à primeira vista, pode parecer apenas uma obra comum, mas para os especialistas militares, isso é um sinal preocupante. A expansão da base aérea aumenta as capacidades operacionais da Força Aérea Inimiga, reduz o tempo de retorno entre as missões, eleva o número de aeronaves prontas para combate e simplifica a logística de entrega de munições. Essas obras de construção no aeródromo Indil II são, antes de tudo, uma demonstração. Após o ataque de drones ucranianos em 20 de março de 2023, começou uma construção intensiva. Em outras palavras, a Federação Russa está tentando ativamente demonstrar e deixar claro que essa instalação militar em particular é realmente significativa e de alta prioridade. Além disso, ela é protegida por sistemas de defesa aérea. Então isso é mais um sinal político para o público interno do que para o externo, como a Ucrânia. Ucrânia ou os Estados Unidos. É uma tentativa de demonstrar que o governo central russo está no controle da situação. Ao mesmo tempo, trabalhos também estão sendo realizados em outro aeródromo, Jedlevo, na região de Gyaza. O país agressor está tentando restaurar a mobilidade de sua força aérea e a densidade de seus desdobramentos, reduzindo sua dependência de pistas individuais. Vagas adicionais de estacionamento e pistas de taxiamento possibilitam o deslocamento mais rápido das aeronaves. Aumentar o número de decolagens e reduzir o tempo que os equipamentos passam em posições vulneráveis. Por meio dessas obras de construção nessas instalações militares, a Federação Russa tenta demonstrar que continua considerando o chamado terror de mísseis como um elemento prioritário de sua pressão político-militar sobre a liderança da Ucrânia. Em outras palavras, sem capacidade de obter sucesso real na linha de frente, o principal foco do exército de ocupação russo está nos ataques, inclusive com o uso de aviação estratégica contra instalações de infraestrutura no território da Ucrânia e contra cidades residenciais. Mas expandir as bases é apenas parte da equação. A aviação exige tripulações, combustível, munições e linhas de suprimento seguras. As perdas entre o pessoal, os problemas logísticos e as restrições internacionais sobre componentes reduzem a eficácia dos novos locais. Simplificando, mais vagas de estacionamento não significam mais ataques no futuro próximo. E considerando que o aeródromo está localizado a cerca de 600 quilômetros da linha de contato, 600 quilômetros da suposta fronteira russo-ucraniana, ele está ao alcance dos drones de ataque ucranianos, assim como de outras capacidades de ataque da Ucrânia. Estamos falando do Netuno de longo alcance. Portanto, se há de fato atividade confirmada da aviação russa especificamente deste campo de aviação, haverá respostas recíprocas do lado ucraniano na forma de ataques contra alvos militares legítimos. E este campo de aviação militar é um alvo militar legítimo quando usado, seja por sistemas de ataque americanos, se forem fornecidos, ou por uma ampla gama de sistemas de ataque fabricados na Ucrânia. E esses campos de aviação se tornaram alvos favoritos do lado ucraniano. Em particular, em março, as Forças Armadas ucranianas realizaram um dos maiores ataques contra Indil II. Um depósito de munições foi atingido e cerca de 96 mísseis de cruzeiro lançados do ar, destinados a várias rodadas de ataques, foram destruídos. Ataques às reservas de combustível também enfraqueceram seriamente as capacidades do inimigo.
E enquanto o inimigo tenta expandir sua infraestrutura, as defesas ucranianas estão sendo modernizadas. Se houver até mesmo a menor atividade ameaçando cidades ucranianas, nossos defensores mais uma vez realizarão ataques precisos e devastadores, privando a Rússia de suas últimas aeronaves restantes. O mundo está à beira do abismo. Relatórios indicam que forças navais suecas confrontaram um submarino russo sombrio que rondava as águas internacionais do Mar Báltico. O clima de tensão e os choques se espalham pela Europa. As telas dos radares se acenderam, navios de guerra foram acionados e analistas alertam que a situação pode sair do controle. O que o submarino secreto do Kremlin estava fazendo tão longe de suas águas territoriais? Isso é um teste das defesas da OTAN ou o começo de algo muito mais perigoso? Um único erro pode desencadear um incêndio global. A contagem regressiva começou. Fique ligado para a história completa. A Marinha Sueca detectou um submarino russo no Mar Báltico. Os militares relataram isso na rede social X. Segundo a agência, a embarcação entrou no Báltico pelo Estreito de Grande Belt e depois foi avistada no Estreito de Kattegat, entre a Suécia e a Dinamarca. Unidades da Força Aérea e caças escoltaram o submarino. Os suecos descreveram esse episódio como nada além de uma missão rotineira. A Marinha não divulgou o nome da embarcação. Sabe-se apenas que se trata de um submarino diesel-elétrico multipropósito da classe Kilo. De acordo com a classificação da OTAN, a mesma classe inclui o submarino Novorossiysk, com o qual os russos recentemente passaram vergonha diante do mundo todo ao emergir inesperadamente na costa da França. Por muitas características, este é o melhor submarino não só da frota russa, mas de todo o mundo. Seu motor funciona de forma mais silenciosa do que o som do mar do lado de fora, o que significa que a embarcação pode permanecer indetectável nos radares da OTAN. O próprio submarino é tão bem projetado que não é à toa que é chamado de buraco negro. Detectar esse submarino, eu acho, vai ser um grande problema para qualquer adversário em potencial. Foi assim que, há 10 anos, a propaganda russa falava sobre o navio líder do projeto modernizado de submarinos da Rússia. O Novorossiysk foi construído especificamente para a frota russa do Mar Negro. A mídia afirmava com entusiasmo que a embarcação era capaz de afundar um grupo inteiro de navios inimigos. Mas agora, em 2025, parece que ele está prestes a afundar sozinho. De acordo com o VCHK-GPU, devido a danos no sistema de combustível do Novorossiysk, que está em missão de combate no Mar Mediterrâneo, o combustível está vazando diretamente para o porão. Não há peça de reposição para consertos nem especialistas qualificados a bordo do submarino. A tripulação não consegue consertar a falha. Por causa desse acidente grave, outros problemas também começaram a acontecer. O combustível acumulado no porão representa um risco de explosão. A fonte acredita que a tripulação não tem outra escolha a não ser começar a abrir o porão ali mesmo no mar. Para, como dizem, resolver o problema, eles vão ter que, não tem outro jeito, vão ter que bombear essa mistura de água e combustível para fora do submarino. Bom, basicamente, sim, claro, se algo assim começar a acontecer, e não há dúvida de que o submarino está sendo vigiado por aeronaves, aviação anti-submarino, o Mar Mediterrâneo é, na verdade, uma área bastante densamente povoada com embarcações militares de vários países. Isso será facilmente perceptível pela grande mancha de óleo colorida como um arco-íris. Então, essencialmente, é isso que todo mundo está observando agora. Mas é preciso notar que, afinal, um submarino de cerca de 70 metros de comprimento não é algo tão grande, não tem um volume tão enorme assim. Embora, claro, qualquer tipo de poluição ambiental seja absolutamente indesejável. Agora, centenas de especialistas internacionais estão monitorando para garantir que os russos não provoquem um desastre ambiental. O Ministério da Defesa da Rússia está tentando manter a postura, dizendo que não há emergência, que tudo está indo conforme o planejado. Ao mesmo tempo, eles deixam de esclarecer o que exatamente a embarcação estava fazendo no Mar Mediterrâneo, já que a retirada do último submarino foi relatada em janeiro, e se há mísseis do calibre Novorossiysk a bordo, que o exército russo lança a partir desses submarinos. E o mais importante, o que o comando não menciona de jeito nenhum, existe algum perigo para a vida da tripulação. Os vapores de diesel são incrivelmente explosivos, especialmente quando se considera que um submarino está literalmente completamente lotado de inúmeros e diversos dispositivos elétricos. Em praticamente qualquer momento, uma faísca minúscula pode causar um incêndio devastador e a destruição completa de todo o submarino e de sua infeliz tripulação. Para mim, a principal questão hoje é:
O que exatamente a Federação Russa está planejando salvar? Ela está planejando, principalmente, salvar o equipamento valioso ou, na verdade, está planejando salvar as preciosas vidas humanas, as pessoas? Do meu ponto de vista pessoal, no infeliz caso de um acidente tão catastrófico, a maioria dos membros da tripulação deveria ter sido retirada com segurança do navio, ou melhor, do submarino, permanecendo a bordo apenas aqueles marinheiros dedicados que realmente são capazes de lutar bravamente pela sobrevivência e integridade operacional da embarcação. E lutar pela sobrevivência significa, principalmente, que todos os compartimentos críticos do submarino devem estar completamente selados, para que não haja absolutamente nenhum vazamento de combustível em nenhum dos diversos compartimentos do submarino. Até agora, o hardware continua sendo a principal prioridade para os oficiais do Ministério da Defesa da Rússia. Está claro que a experiência do submarino nuclear Kursk, onde 118 tripulantes morreram, não lhes ensinou nada. O Novorossiysk não pediu ajuda e, sob o olhar atento das aeronaves anti-submarino da OTAN, está seguindo para o porto de Kronstar, onde supostamente é esperado no dia 21 de outubro. De acordo com fontes de um canal público próximo às autoridades, já ocorreram 10 incidentes no submarino durante seu turno. Se o Novorossiysk conseguir chegar à base, a tripulação terá sorte e será substituída por outra. Se os russos conseguirão ou não recuperar o submarino é uma grande incógnita. Quebra. A Ucrânia e os Estados Unidos construíram uma superarma, uma mudança radical no campo de batalha. Um novo sistema de ataque de cair o queixo, diferente de tudo que o mundo já viu, está pronto para reescrever as regras da guerra. Tem-se drones do estilo Shire, mas mais rápidos, inteligentes e muito mais mortais. Relatórios dizem que esse mega desenvolvimento pode destruir as defesas inimigas, semear um pânico nas linhas ocupadas e forçar uma mudança decisiva no equilíbrio de poder. Moscou já está tremendo. Como essa arma vai remodelar a linha de frente e o que isso significa para o destino do conflito? Todos os detalhes explosivos vêm aí agora. O Shahid ucraniano atingiu um novo patamar. Agora o drone está equipado com sistemas avançados de orientação e controle ocidentais, e a produção será estabelecida tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. Em breve, ele entrará em produção em massa na Ucrânia, nos Estados Unidos da América e na Alemanha. É o que está sendo noticiado pela imprensa. A empresa americana Otelion, junto com a empresa ucraniana, testou com sucesso o drone kamikaze de longo alcance Artemis LM-20. O drone está equipado com um sistema de inteligência artificial autoguiado e pode atingir alvos a distâncias de até 1.600 quilômetros. Ao mesmo tempo, a ogiva pesa 45 quilos, o que é mais do que suficiente para destruir a maioria dos alvos militares inimigos, equipamentos e recursos, acrescenta nosso militar. O ponto-chave aqui é que ele utiliza inteligência artificial e, digamos, o preço é bastante razoável, para dizer o mínimo. E se as especificações táticas e técnicas, como velocidade e altitude de voo, forem atendidas? E pelo que eu entendi, elas são. Esses fatores já foram estudados e testados. Então, claro, as coisas vão ficar um pouco mais fáceis para nós. Sabe-se também que a principal característica do Artemis é seu sistema de navegação e direcionamento, que é baseado no computador de bordo Skynod-N da empresa americana Altelion. Como observado, é esse sistema que permite que o drone mire e ataque mesmo quando a navegação por satélite é interrompida e garante alta precisão no estágio final do voo. Os meios do inimigo são usados principalmente para bloquear o sinal do GPS. Em outras palavras, grosso modo, é isso que ajuda a mirar com mais precisão. Se estamos falando, por exemplo, de canais de controle, então sim, eles realmente possuem certos sistemas que, por exemplo, podem limitar as capacidades dos canais de controle de drones pilotados. Estamos falando de um sistema que, em grande parte, realiza o voo de forma automática graças, por exemplo, ao equipamento de bordo com o qual está equipado. Portanto, aqui estamos dizendo que, mas graças a essas capacidades, esse sistema pode contornar a guerra eletrônica do inimigo e atingir o alvo com erro mínimo. Novamente, isso se deve ao sistema de guiagem visual instalado diretamente neste van. Ao mesmo tempo, os desenvolvedores da empresa já declararam que o drone passou por testes em campo de batalha. Isso já foi reconhecido tanto pelo lado ucraniano quanto por seus parceiros de fabricação.
Este drone foi criado em conjunto com uma empresa ucraniana não identificada por motivos de segurança e já passou por testes em larga escala que, segundo a declaração da empresa, incluíram lançamento em solo, navegação com e sem GPS, trânsito de longa distância e ativação em solo. Vale ressaltar que o Artemisa LM-20 também conta com uma câmera no nariz, antenas adicionais e, aparentemente, um motor elétrico, o que especialistas apontam ser uma solução bastante incomum. Isso é feito para alcançar altos resultados mesmo com escalas de produção menores, garantindo uma mira mais precisa. Afinal, a câmera na etapa final da operação do Van permitirá que ele atinja o alvo quase sem errar, inclusive contornando possíveis defesas anti-drone. Antes de tudo, eles são destinados e serão usados para destruir aqueles alvos que afetam o poder militar do Estado terrorista e sua capacidade de conduzir operações de combate na Ucrânia. Ao mesmo tempo, a produção conjunta com os Estados Unidos está longe de ser a única iniciativa internacional da indústria de defesa ucraniana. Na maioria das vezes, os parceiros ocidentais estão dispostos a investir especificamente em drones. A Dinamarca se tornou pioneira na área de produção conjunta de defesa com a Ucrânia, sendo o primeiro país a investir inicialmente em empresas dentro da Ucrânia, e agora já destinou mais de 67 milhões de euros para estabelecer empresas de defesa ucranianas em território dinamarquês. A Finlândia também foi uma das primeiras a entrar nesse tema. O consórcio de defesa finlandês Suma Defense estabeleceu uma empresa de fabricação de drones na Finlândia em parceria com 4 empresas ucranianas. O Reino Unido também tem dado ênfase aos drones. Há alguns meses, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e o primeiro-ministro britânico Keir Starmer anunciaram planos para lançar uma produção conjunta em solo britânico. Atualmente, estamos acertando os detalhes nas decisões sobre a produção conjunta de armas com nossos parceiros. Essas são decisões sérias com aqueles que estão oferecendo a maior assistência. Projetos concretos significam benefícios tangíveis para a nossa defesa. No futuro, também haverá instalações de produção localizadas na Ucrânia, instalações que ajudam a proteger nossos céus. Quero agradecer aos nossos parceiros pelo interesse em trabalhar com a Ucrânia e com a nossa indústria. Ao mesmo tempo, a União Europeia destinou 1,5 bilhão de euros para um plano de defesa e cooperação com a Ucrânia, segundo a Bloomberg. O principal objetivo do programa é otimizar a aquisição e a produção de armas, incluindo esforços conjuntos com a Ucrânia. Portanto, parece que em breve o arsenal das Forças Armadas da Ucrânia será significativamente reforçado por desenvolvimentos conjuntos entre ucranianos e ocidentais. A repressão na Crimeia ocupada entrou em uma nova e horrível fase. Até mesmo as mulheres tátaras da Crimeia estão sendo alvo. As forças de ocupação russas, desesperadas para manter o controle, estão realizando batidas e prisões em massa sob acusações forjadas de terrorismo, ligadas a um califado global imaginário. Casas são invadidas, famílias são destruídas e o medo se espalha pela península como fogo. O povo indígena da Crimeia está mais uma vez enfrentando uma perseguição brutal, desta vez mascarada pela propaganda de mentiras do Kremlin. O que está alimentando essa nova onda de histeria? E que planos sinistros Moscou está escondendo por trás disso? Descubra em nosso próximo relatório. O nível dos direitos humanos na Crimeia ocupada está chegando a zero. Todos os dias, defensores dos direitos humanos ucranianos documentam crimes, vítimas de repressão, mulheres pacíficas, mães e estudantes. A Federação Russa sabe muito bem que, enquanto a população indígena permanecer absolutamente unida, eles não terão sucesso em seus objetivos de forma alguma. Eles não vão conseguir resistir, se fortalecer ou criar raízes. Por isso há uma pressão constante sobre a população indígena, por meio de intimidação, repressão, perseguição e a imposição de sentenças pesadas, ou até mesmo execuções extrajudiciais, quando uma pessoa desaparece e seus familiares não fazem ideia do que aconteceu com ela. As detenções e prisões em massa na Crimeia pelos serviços de segurança russos começaram em 2014. Especialistas observam que agora as repressões também se tornaram brutalmente demonstrativas. Todas essas buscas extensas, inúmeras detenções e sentenças excessivamente severas estão sendo realizadas principalmente para suprimir a opinião pública interna favorável à Federação Russa e às suas políticas. Isso só vai se intensificar. Desde o início da guerra em grande escala contra a Ucrânia, as forças de segurança russas abriram várias vezes mais processos criminais contra crimeanos do que em todos os anos anteriores da ocupação da península. A maioria dos tribunais está fechada, onde as forças de segurança abusam abertamente dos réus e buscam impor as sentenças mais severas possíveis.
Até hoje, a lei da Federação Russa está em vigor lá. Ela não tem função reversa, exceto por uma coisa: repressão, repressão e mais repressão. Se antes de fevereiro de 2022 havia apenas 5 casos conhecidos contra mulheres com um motivo político óbvio, depois que a invasão começou, os ocupantes já abriram 31 novos casos. E isso não inclui sequestros, casos religiosos e processos contra mulheres que vivem nos territórios recém-ocupados. Não há nada de surpreendente nisso, porque a máquina repressiva russa opera exatamente dessa forma sempre que necessário. Para influenciar a opinião pública a favor da propaganda russa, eles miram especificamente em mulheres, idosos e crianças. A mesma prática foi usada na Chechênia muitas vezes. Eu vi pessoalmente como pessoas que estavam na mesma cela que eu foram forçadas a aceitar as condições impostas porque, na cela ao lado, estavam mantendo ou a irmã ou a esposa delas. As mulheres recebem sentenças que são médias ou o tempo máximo possível. Os tribunais de ocupação ignoram de forma demonstrativa circunstâncias atenuantes como idade, ter filhos ou cuidar de pais idosos. Os juízes frequentemente zombam dos réus, fazendo comentários sobre suas opiniões, aparência e condição física, e também restringem o direito da defesa de apresentar provas e convocar testemunhas. Antes de uma pessoa acabar presa por eles, um processo criminal contra essa pessoa já está preparado de antemão. E nunca acontece de, quando você chega ao tribunal, o juiz estudar seu caso apenas alguns dias antes. Não, o juiz sabe desde o início que você vai acabar diante dele. O juiz sabe desde o começo exatamente qual sentença vai te dar. Aqui não existem direitos humanos. Nenhuma convenção funciona, absolutamente nenhuma. Só uma coisa funciona aqui. Eles têm uma espécie de lema. Se você acabou com a gente, significa que é culpado. No dia 15 de outubro, ficou conhecido que buscas em massa foram realizadas nas casas de mulheres tártaras da Crimeia, na Crimeia ocupada. O mandado de busca não foi mostrado à família. A busca foi feita até no quarto das crianças. Depois, as forças de segurança desceram para o porão. 2 celulares foram confiscados. Enquanto Nemetuleva arrumava suas coisas, os agentes de segurança seguiam a cada passo. No final, a detida foi levada ao escritório do FSB às 7 da manhã, 3 horas depois da chegada das forças de segurança. Agentes do FSB detiveram 4 mulheres: Esma Nemetuleva, Naziba Saidova, Telvisa Alieva e Filzia Osmanova. Agora, o que resta é documentar e falar sobre isso. Sobre o que está acontecendo lá e ajudar de qualquer forma possível, seja tirando essa pessoa da região ou oferecendo algum outro tipo de assistência. Mas uma coisa é muito importante, que é a estrutura militar ucraniana. Não adie a desocupação dessas regiões. A Ucrânia condena veementemente mais uma onda de repressões das autoridades de ocupação russas na Crimeia contra o povo indígena tártaro da Crimeia. A mídia de propaganda está espalhando acusações fabricadas sobre uma célula feminina que supostamente promove ideias de um califado global, tentando justificar as repressões e retratar mulheres pacíficas, mas educadoras e estudantes como terroristas. Essas ações fazem parte da ofensiva sistemática de Moscou contra o povo tártaro da Crimeia, com o objetivo de destruir sua identidade nacional, espiritualidade e direito à própria terra. Essa crueldade demonstrativa tem um objetivo claro: intimidar a população da Crimeia e suprimir qualquer manifestação de resistência. Em 26 dos 31 casos, as repressões estão diretamente ligadas à Ucrânia. Condeno veementemente essas ações das autoridades de ocupação russas, que são mais uma manifestação de uma política repressiva deliberada e de discriminação contra representantes do povo indígena da Ucrânia, os tártaros da Crimeia, por motivos nacionais e religiosos. Essas buscas e prisões ilegais têm como objetivo intimidar a população local. Elas servem como meio velado de forçar os tártaros da Crimeia a deixarem a península. A sentença mais severa, 22 anos em uma colônia penal, foi dada à residente de Sebastopol, Nadeza Grekova, que foi acusada de tentar assassinar um oficial militar russo. Em setembro de 2025, as autoridades de ocupação mantêm ilegalmente pelo menos 30 mulheres da Crimeia em colônias penais e centros de detenção russos.
Nenhum crime cometido pelos ocupantes ficará impune. A Crimeia foi e continua sendo parte da Ucrânia, e aqueles que hoje perseguem os tártaros da Crimeia inevitavelmente serão responsabilizados de acordo com o direito internacional. O sistema repressivo na Península Ocupada é uma ferramenta de intimidação e punição exemplares, onde até mesmo mulheres jovens, mães e idosos se tornam os próximos alvos do Kremlin em sua campanha para suprimir qualquer forma de lealdade. Por enquanto, é só isso de mim, Maria Ferovanova. Ainda mais notícias infernais da linha de frente no nosso próximo episódio. Mas por enquanto, não se esqueça de se inscrever e clicar no botão de curtir. Até breve!